Ouvinte gregário, aqui Álvaro Pacheco, e hoje dois cariocas, dois Rafaéis. O Rafael Brasília, que inclusive já tem chave da casa aqui na Gregário, um dos programas de maior audiência foi Chutando o Balde em Réveillon, ótimos conselhos, que aliás, quando não chutar o balde é uma coisa para ouvir o ano todo, não é só Natal e Ano Novo. E o Rafael Sayag, que tem uma história muito interessante, até como um atleta que trabalha junto com Brasília, que você vai conhecer aqui e talvez seja útil para você. Há poucas semanas atrás, a gente falou sobre a minha jornada pessoal, que eu tomei um susto e fui pendurado num hospital por 5 semanas, e tive aqui, estou vivendo a minha recuperação. E o Rafael vai contar para a gente de uma coisa menos dramática, mas não menos importante, que foi também uma questão de saúde. Então, Rafael Sayag, Brasília, bem-vindos do Rio de Janeiro para São Paulo. Vamos contar essa história aqui. Fala, Álvaro. Então, como a gente conversou, pedalo mais ou menos há uns 15 anos, e quando começou a pandemia, em início de 2020, parei completamente de pedalar no início da pandemia, e entre 2020 até o final de 21, nesses 2 anos, eu tive, não só pela parada, né, de fazer qualquer exercício, questão de estresse, trabalho, compensar na comida, um ganho de absurdos 30 quilos. Então, eu dei um salto de 75 para 105 quilos em 2 anos e fiquei sem pedalar. Isso com rolo em casa, isso com toda a estrutura, podendo pedalar em casa, etc, etc. E aí retorno ao ciclismo início de 2022, comprando uma bike assistida, comprando uma bicicleta assistida de estrada, voltando a me divertir. E então começo a brincar de novo, começo a pedalar com o pessoal, volto a pedalar com meus amigos, e na bicicleta assistida é aquela diversão. Muitos watts, estava com muitos quilos, mas tinha muitos watts para botar na bike, graças ao motor da bike. Mas me trouxe de volta ao esporte. Mantendo ainda também sempre uma speed boa comigo. E sempre naquela tentativa mental de, agora vamos tentar perder esse peso e voltar a pedalar direito, né? Voltar a pedalar que nem gente. E foram meses nessa luta com a cabeça, pela facilidade, tentando perder peso, perde um pouco de peso, ganha um pouco de peso, fui a algum endocrinologista, aí perdi peso, ganhei peso, aquela gangorra, mas voltando a pedalar. E aí estabilizei, perdi um pouco mais de, perdi aí uns 4, 5 quilos, mas mantive ali acima dos 100 quilos para quem tem 1,72 m. Então dá para fazer a conta aí que eu estava bem, bem acima do meu peso ideal, principalmente para quem pedala e para quem pedala aqui no Rio, com as montanhas aqui do Rio. Até que um certo dia, setembro do ano passado, final de setembro do ano passado, falei, agora é a hora, e tomei decisões racionais e falei, cara, vou fazer algumas coisas diferentes. Cortei álcool completamente da minha vida, cortei doces, cortei frituras, fiz, enfim, e fiz o beabá de comida saudável. E de outubro para cá, perdi os 20 quilos. Final de semana agora, vendi a bicicleta assistida. Já tenho pedalado. Eu comecei em outubro, comecei um processo com o pessoal da MEP aqui do Rio,
que é uma academia que tem toda uma assessoria com nutricionistas, com endócrino, com equipe de musculação, personal, e fiz um processo de mergulhar realmente na busca aí de ganhar saúde. Então, academia pelo menos 2, 3 vezes por semana, pedalando 2, 3 vezes por semana pelo menos, também tentando largar a assistida, o que era muito difícil, porque é uma bengala, é um doping mecânico muito Há uma fácil. coisa, não largue assistir. Eu sou apaixonado pela tecnologia de Já bicicleta elétrica. foi, eu tirei ela de casa, Ah, eu vendi no final de semana agora, porque ela estava aqui, eu ia pedalar, olhava para ela, olhava para outra, olhava para ela, ficava sempre na dúvida de qual ia tirar. Para ganhar performance, eu decidi que eu tinha que tirar ela de casa. E nesse processo, já perdi 20 quilos de gordura. Ainda tenho agora um desafio, que agora é voltar a ganhar performance. Porque perdi peso, mas como eu estou pedalando 22, 23, 2 anos e meio, apesar de estar pedalando 2 anos e meio direto, minha wattagem está lá embaixo, meus watts estão muito baixos. que E tão volume baixos. você fez nesses anos? Por Nesses ano? anos, por ano, Quantos quilômetros por ano? cerca de 7.000, 8.000, Tá. Não é 7.000. zero. É um Mas é volume. muito, em bike assistida, então era fácil. Alvo, porque às vezes eu, olhando de fora, não conseguia entender como é que esse cara treinava tanto, é porque eu não tinha noção do gasto calórico, porque eu atendo os caras do mountain bike, então no mountain bike de assistida, você faz o mesmo percurso muito mais rápido. Então o gasto calórico no mountain bike de assistida é bem grande. Só que no road bike, muitas vezes o gasto calórico é muito reduzido, porque você vai fazer o mesmo pedal de 50, 60, 70 km que a gente faz aqui durante a semana, botou assistida, o gasto calórico seria 1.000, 1.500 calorias, cai lá embaixo. Então, um grande problema nesse primeiro momento dele com assistida é que ele teria que fazer muita restrição calórica, dado que o gasto no exercício estava muito baixo, né? Então é um loop que para sair dele é muito difícil, né? Ou você vai comer muito menos, fica fraco, como é que você vai performar? Ou você vai ter que aumentar muito o gasto calórico para compensar, aumentar o volume, né? Para compensar o pequeno gasto por hora da assistida. E foi o que eu fiz a partir de outubro, né? Eu reduzi bastante minha ingesta calórica. Foi a partir de outubro, eu reduzi absurdamente minha quantidade de caloria consumida, bastante. E aí também minha força no pedal foi lá para baixo. E agora estou no Então, como processo você de tentar. fez, quando você falou de que de outubro você teve uma perda mais relevante de 20 quilos, e fazendo coisas, e é sempre curioso, né? Como não tem uma receita mágica e que poucas pessoas conhecem, né? Álcool, fritura, doce, assim, comida para acertar a sua digestão e aí fazer a conta de caloria que entra e caloria gasta, não é um projeto para você ir a Marte. E, no entanto, por que você ficou 2 anos ricocheteando ali na agulha da balança e para tomar essa decisão de fazer o que quase todo nutricionista fala desse bom hábito? Porque nem sempre a cabeça segue o racional. Porque tinha caipirinha ali fácil de tomar, tinha ali o doce gostoso de comer. Então, as coisas que eu tive que me abster e que, assim, que eu tomei decisões de cortar. O que funcionou para mim, que não necessariamente tem que funcionar para todo mundo. Eu preferi cortar. Eu falei, cara, eu vou zerar. Inicialmente era para zerar por 3 meses. Eu falei, cara, eu vou zerar de 1º de outubro a 31 de dezembro. No Réveillon, eu volto a fazer essas coisas. Não senti nenhuma falta. Mantive. Então, assim, foi o que funcionou para mim, foi
não ter roubos, não ter muito dia do lixo, não ter aquela coisa de, vou chutar o balde hoje e dane-se. Foi o que funcionou para mim. Talvez se eu tivesse, assim, e de novo, é o que você falou, eu fiz nada diferente do beabá, da coisa mais simples que todo mundo sabe que é o básico de fazer. Mas aquela coisa, você demora para tomar as decisões corretas da vida várias vezes. Brasília, na tua experiência, por que a situação que aconteceu com o Rafael e acontece com todos nós, que você fala uma coisa que é o básico, independente de qual é a dieta da moda, se é paleo, se é vegano, se é vegetariano, se é comer só folha de árvore da vista chinesa, por que tem uma resistência nossa, como pacientes, de fazer o básico certo, para ter uma boa relação de peso? Vou usar Rafael Assayag como um bom exemplo. Na pandemia, estava todo mundo estressado. Então, o prazer da comida, ainda mais trancado em casa, se você tinha uma boa condição financeira, você pediria um delivery, um iFood. Se você não tem tanta grana, você vai cozinhar em casa e fazer uma comida mais gostosa. O industrializado também entrou muito, porque você ia ao supermercado e comprava o gostoso. Então, um termo que está se usando muito nos últimos tempos é o tal do hiperpalatável. Não necessariamente é o hiperpalatável industrializado, mas é o hiperpalatável. É muita gordura, muito açúcar, e isso traz recompensa, traz prazer. Então, o açúcar é quase igual ao crack, droga, no sistema nervoso central. Então, você fica naquele loop do eu tenho prazer, é uma recompensa, talvez pelo sofrimento, pela privação da pandemia. Então, você fica rodando nisso. Outra coisa, ainda pensando na pandemia, o consumo de álcool sempre foi muito tolerado, é uma droga social. Trancado em casa, sem ter o barzinho, sem ter o restaurante, as pessoas passaram a fazer happy hour online ou até beber mais trancadas em casa. Então, o consumo aumentado de calorias, o consumo aumentado de álcool e, obviamente, com o lockdown, o exercício indo a zero, muita gente ganhou peso na pandemia. Só que aí depois, você está num momento, você se habitua a esse prazer, você se habitua a esse hiperpalatável. Depois cortar isso é muito difícil, porque você fica viciado em prazer, né? Comida também é um tipo de droga, né? Principalmente para quem tem mais dependência emocional, né? Tem um outro termo que se usa que é fome emocional. Você está ali ocioso ou ansioso, nem sempre é fome. Fome é necessidade de caloria. Muitas vezes é fome emocional mesmo. Aliás, um hiperlink aqui de um documentário, uma série que não é tão nova, que é dos lugares de 100 anos e os das zonas azuis. Quem não assistiu é no Netflix, mas tem uma coisa muito interessante que são lugares de várias geografias, né? Ásia, Américas, Europa, que tem pessoas longevas com mais de 100 anos. E aí quais são os bons hábitos que essas pessoas têm? E o que num determinado momento o filme destaca é de que essas zonas estão encolhendo, porque os bons hábitos, e eram quase todos lugares meio isolados do mundo, né? Eram lugarzinhos remotos, salvo um que fica na grande Los Angeles, mas ele é meio remoto por uma questão religiosa, então ele é meio ilhado culturalmente. Mas o que o documentário traz uma informação que é triste, é que as novas gerações desses lugares que estão conectadas na internet estão perdendo os bons hábitos e estão indo para junk food. Então, mesmo tendo uma tradição cultural daquele lugar, receber a informação das redes sociais e desses canais, desse prazer de caloria vazia, está fazendo com que esses lugares encolham. As zonas azuis estão diminuindo. E isso é triste. Agora, voltando aqui para o trilho, Rafael, como é que foi a tua estratégia de perder peso, mas calibrar quanto você estava perdendo de músculo, de força? Então, e que tipo de estratégia você usou para tentar calibrar e monitorar isso? Eu tive, como falei, um super acompanhamento na MEP.
eu tinha ali uma bioimpedância feita a cada 15 dias. Então, tinha esse monitoramento. Eu foquei bastante em exercício de força, musculação, para tentar manter esse equilíbrio. Então, assim, inicialmente, quando eu perdi, sei lá, 17 quilos, eu tinha perdido 1 quilo. O Brasília depois pode corrigir, que ele viu os dados. Eu acho que eu tinha perdido 1 quilo e pouco de massa magra. E agora estou tentando, agora acho que eu recuperei. Agora eu estou fazendo um exercício mais intensivo de musculação. Então, mas foi muito monitoramento, assim, Álvaro. Eu fiz um trabalho, assim, a cada 15 dias, bioimpedância, leitura dos dados, muita leitura de dados, assim, realmente foi um trabalho de acompanhamento intensivo mesmo num projeto onde investi tempo, investi dinheiro, investi realmente, assim, o que eu percebi é que se eu não fizesse agora, eu não faria nunca. Eu tenho história, meu pai era hiperobeso, então, assim, eu sabia que ou era isso, ou eu resolvia fazer isso agora, ou eu ia ter que passar em algum momento por uma bariátrica na minha vida, que nem meu pai fez. Agora, quando você ganhou peso relevante, a tua musculatura estava carregando um peso maior do que o normal. Você sentiu, nessa fase de perder peso, que você ganhou uma musculatura, não a musculatura atlética, mas a musculatura estrutural, porque Não, você estava carregando 30 quilos a mais do que você vinha carregando décadas antes. E na hora que você foi não perdendo senti. esse peso, perna, core, alguma coisa de que você tinha esse peso a mais e que esse peso sumiu e que o teu corpo estava mais forte? Não senti, Álvaro. Assim, assim, pelo menos isso não se reflete, assim, eu olho o ciclismo, tá? Não se refletiu no ciclismo, pelo menos. Tá. E, Brasília, como é que você vê esse acompanhamento de monitorar o peso cheio e o peso de qualidade, entre massa magra e massa gorda? E para quem está nos ouvindo, que está fazendo essa jornada, talvez em números grandes como o Rafael viveu, mas talvez em números menores de você deu uma distração qualquer, uma pressão que você ficou 2 meses sem atividade física por algum motivo, e você ganhou 5 quilos, você ganhou 7 quilos. Como fazer essa volta com qualidade? Vamos lá. Primeiro, voltando para o nosso papo da bicicleta assistida, né? Sem ter um gasto calórico muito bom com exercício, sempre, não é porque eu sou nutricionista, é uma coisa realista, é uma análise de dados. Se você não tem um gasto calórico muito bom, a sua única opção é focar na dieta. Ou você foca na dieta alimentar, ou você vai tomar remédio, Ozempic, bariátrica, o que seja. Então, como eu sou nutricionista, vamos puxar para a dieta. Se você fizer uma dieta muito restritiva, sem musculação, não é o caso do Rafael Assayag, você vai perder massa magra. Então, primeira dica para o nosso ouvinte, né? Você não está treinando muito, ganhou 3, 5, 7 quilos. Desculpa o português, mas quer dar uma porrada para baixo, faz uma dieta hiperproteica. Bastante restrição, porém bastante proteína. Para quê? Para você preservar, para você tentar fazer uma manutenção da massa magra. Ah, mas eu tenho algum gasto calórico pedalando, nada exorbitante, e consigo fazer ali 2 vezes por semana de musculação, pelo menos. Com certeza, essa musculação vai ser anti-perda. Catabolismo é perda, anticatabólico seria a musculação ou uma suplementação. Então, a primeira opção sempre é uma dieta hiperproteica, dieta equilibrada com déficit, porém com a musculação. Deu tudo errado, pelo menos um whey protein já vai te ajudar a ter uma ingestão maior de proteínas. Vamos dizer que você almoça carne, frango, peixe, janta carne, frango, peixe. Uma vez por dia botou algum tipo de proteína. Vou falar de comércio mesmo. IoPro é muito utilizado hoje em dia no Brasil inteiro, que é um produto, um Tetra Pak de proteína, muito prático, não refrigerado. Ou você levou um whey protein em pó e adicionou água. Então, isso com certeza seria nossos 3 caminhos de anti-perda de massa magra.
Obviamente, com mais restrição, maior perda de peso. Menor restrição, menor perda de peso. Ah, eu não consigo fazer tanta restrição calórica. Seja porque você tem muita fome ou você tem muita gula. Tem que associar a dieta restritiva com gasto calórico no exercício, qualquer ele que seja. Caminhada, ciclismo, o que seja. Rafael, você mencionou o teu esforço de desmamar da dieta junk, né? Não é fácil, porque em algum momento você devia sentir saudade da caipirinha, sentir saudade daquela fritura. Como é que na tua cabeça você arruma uma força de vontade para colocar isso para o lado e assumir novos hábitos? Sim, como eu falei, Álvaro, eu tinha feito algumas tentativas de perder peso, né, nesse período entre 2021 até ano passado, né? E todas elas caíam no mesmo limbo que eu voltava, porque eu gostava de tomar uma caipirinha, gostava de comer um brigadeiro, gostava de comer um doce, farofa, né? Eu brinco com o Brasília que farofa era minha criptonita. Eu sou de Manaus, então comia farofa no almoço e no jantar todos os dias. Eu realmente botei na minha cabeça que eu tinha que cortar essas coisas. E assim, alguma coisa realmente deu um clique em mim. E eu, assim, sendo muito, muito franco, eu falo isso para todo mundo. Eu eu não me senti tentado em nenhum momento, em festas, em ambientes sociais, a beber ou uma mesa de doce em casamento, vou atacar. Assim, alguma coisa deu um clique na minha cabeça que eu tinha que mudar. E eu acho que ter feito esse investimento que eu fiz, né, nesse projeto todo, sair, assim, de uma calça 50, voltando para uma calça já quase 40, voltando a pedalar um pouco melhor, me sentindo melhor fisicamente, tendo ainda um caminho, eu sei que eu tenho um caminho longo pela frente, não só de manter hábitos, mas ainda, principalmente, de ganhar potência para pedalar com as pessoas que eu pedalava antigamente, né? Principalmente agora sem a assistida. Mas, assim, eu realmente, Álvaro, até este momento, pode ser que eu tenha uma recaída lá na frente, mas até esse momento, eu estou muito confortável mentalmente com as restrições que eu me impus. Continuo comendo chocolate meio amargo todo dia, ou picolé de fruta, assim, eu preciso de um doce depois do almoço, então eu me dei assim, não deixo de comer um chocolate meio amargo ou um picolé de fruta, uma coisa ou outra, enfim, mas aqueles doces cremosos foi o que eu cortei, então assim, mas álcool, por exemplo, foi o que o Brasília falou, eu não era de beber, Brasília deu um exemplo muito bom, eu não bebia quase nada, durante a pandemia eu comecei a fazer caipirinha em casa, minha esposa não bebe, eu me vi fazendo caipirinha numa terça-feira às 5:30 da tarde, para mim. Cara, não faz sentido isso, cara. Então, assim, enfim, eu acho que são bons hábitos que eu espero manter. Mas, assim, hoje minha cabeça está muito confortável com essas decisões e, assim, não me sinto tentado a quebrar, pelo menos agora. E, Brasília, por que é mais difícil, na jornada que o Rafael está narrando e que várias pessoas passam, que ele tinha 30 quilos para perder, perdeu 20, e aí os 10 finais, os 5 finais são talvez mais difíceis do que os 20 iniciais? Quanto maior seu percentual de gordura, entre muitas aspas, que cada um tem suas dificuldades, mas quanto maior seu percentual de gordura, você teria maior facilidade para perder. Então, vamos dizer que o Rafael Sayag estava com 35, 40% de gordura. Já é sobrepeso, obesidade grau 1. Então, se você consegue virar a chavinha, que quase ninguém consegue, obviamente,
mas na hora que você consegue virar a chavinha, a primeira perda é absurda. Então, vamos dizer que para ele passar do 40% para o 20%, fala um número redondo, ele pesava 100, perdeu 20% de gordura, perdeu algo como 20 quilos. Ele perderia os primeiros 20 quilos com uma facilidade absurda. Aí depois ele começou com 105. Do 85 para o 80 é muito mais difícil. Por quê? Existem números saudáveis, obviamente. Não é saudável você ir para um grande tour, para uma grande volta, com 5%, 3% de gordura. Beira o insano competir no Tour de France com pouca gordura. Então, tem números, vamos dizer que, então a sociedade aceita números muito baixos pela estética. Mas pela saúde, você ter algo como 10 a 20% de gordura corporal é uma coisa linda e saudável. Então, o seu corpo pede, o seu corpo clama que você seja uma pessoa saudável. Então, sair do 40 para o 20, você saiu do sobrepeso, obeso, para o saudável. Então, o seu corpo começa a tentar manter um peso que você teve, que a gente chama na nutrição ou na medicina, como peso usual. O Rafael tem ossos largos. Então, para ele, vamos dizer que 75 seja um peso baixo, 72 é muito baixo para ele, 85 seja ele muito forte ou começando a engordar. Então, vai ter uma zona, uma faixa de equilíbrio, uma zona que ele manteria com mais facilidade e que sairia dessa zona com maior dificuldade. Então, voltando para os dogmas. Como é que você quebra um platô? Fazendo um projeto. Como é que você quebra um platô? Fazendo mais esforço do que o normal, ou seja, fazendo mais dieta, fazendo mais treinamento, ou vamos enaltecer o nosso Rafael Saeg aqui. Qual foi o ponto muito forte dele? Eu falo que dieta, para mim, é quanto você come, quanto você gasta e quanto você rouba. O ponto muito forte dele no momento 1 não foi o gasto calórico. Foi uma dieta equilibrada com algum déficit e o não roubo. Então, se você prontifica como ele ficou num projeto de 3 meses, outubro, novembro, dezembro, focado 3 meses e fala assim, eu não vou roubar. O não roubo ajuda você muito a romper um platô, mesmo que seja nesse ponto de equilíbrio que você já tem o corpo tentando ser mais saudável. Rafael, em que momento dessa jornada você sentiu o prazer, a força, a potência de você ver, porque o ciclismo, quase todos os esportes, você expõe o seu corpo, né? O ciclismo com a roupa mais colada, você expõe ainda mais o seu corpo. Então, quando é que você olhou no espelho e falou assim, caramba, estou orgulhoso de mim? Isso te deu mais 30 watts. Quando eu pude parar de usar as jerseys que eu tive que comprar GGG, aí comecei a doar, aí pude doar as jerseys GGs, as Gs. Então, quando comecei a usar as jerseys Ls, as Gs e algumas Ms, foi quando eu falei, porra, que eram minhas antigas, minhas guardadas. Eu falei, cara, agora tá bacana. E é engraçado a galera que pedala comigo falando que às vezes está treinando comigo e não está me reconhecendo quando está no pelote. Na roda. Olha, na roda, falou, ué, encolheu. Falou, caraca, não vi que era você. Tem gente que começou a pedalar comigo que me conheceu já o Rafael Gordo, né? O Rafael Gordinho. Agora, Brasília, existem pessoas que passam a vida com sobrepeso e andam muito, né? E acho que a gente conhece algumas pessoas, sem mencionar, mas como é que é isso? Assim, são pessoas que têm um estilo de vida, mas que conseguem ter força para estar ali na cabeça do pelotão. Obviamente que na limitação de peso não vai ter agilidade de sprintar ou de coisa desse tipo, mas no passo é uma locomotiva diesel elétrica com tração nas 16 rodas, né? Como assim, e é um perfil de pessoas que a gente vê em vários lugares. Álvaro, por que esse perfil se perpetua principalmente em São Paulo, vamos chamar de na Marginal,
ou na Barra da Tijuca, ou na Orla aqui no Rio de Janeiro. É muito plano, né? Então, o cara que é grande e treina, vamos falar de watts por quilo agora. O cara que treina e tem 3 watts por quilo, mas ele é um cara de 100 quilos, ele tem 300 watts. 300 watts no plano, uma bicicleta cheia de rolamento de cerâmica, pneu Continental melhor do mundo, com uma bicicleta um pouco aero, 300 watts você anda. 350 watts, 3,5 watts por quilo com 100 quilos, você anda. Então, alguma facilidade, não estou dizendo que é fácil andar 300 watts, ou nem estou dizendo que é fácil você ter 100 quilos e andar. Só estou dizendo que um cara que treina e consegue ter uma potência boa, ele consegue andar no plano, ele vai ter uma dificuldade para subir um pico em São Paulo, vai ter uma dificuldade de subir a Vichinesa aqui no Rio de Janeiro, uma grota funda, mas no planão ele vai ter 90, 100, 110 quilos e vai ter uma vantagem alta se ele treinar. Ah, mas ele treina mais ou menos e como é que ele sobrevive? Se ele sabe se esconder na roda, ele vai fazer 150, 200 watts na roda e vai sobreviver no plano. Pô, mas e aquele nosso amigo que treina pra caramba, anda bem e não emagrece? Primeiro termo bonito que eu posso usar, função biológica. Tem certas coisas como gordura saturada, álcool, que não tem função no seu corpo. Então, função no corpo, função biológica. Vamos dizer que você faça um treino maravilhoso, ao invés de comer frango com batata doce, você coma frango a passarinho, fritura, e um monte de cerveja. A caloria que você queimou foi embora. Você queimou um pouco de caloria, ou muita caloria, desculpa, e emagreceria. Só que você botou um monte de comida para dentro que é porcaria. No termo do Álvaro, junk food é álcool. O que você colocou para dentro? Comida que não tem função no corpo. Se não tem função, não vai virar músculo, não vai fazer... Gordura também faz pele, neurônio, hormônio, um monte de coisa. Então, o seu frango frito só vai estocar gordura como um pneuzinho. Então, você teria tudo pedalando 100, 150 quilômetros para emagrecer, só que você botou um monte de comida suja, um monte de comida vazia, que não tem função no corpo. Então, você queimou gordura, ganhou gordura. Se esse equilíbrio, que é o balanço energético, pender mais para o gasto, você consegue perder, mas vai perder lento. Se esse equilíbrio pender para cerveja e para fritura, obviamente você vai ganhar peso, mesmo pedalando 1 milhão de quilômetros por semana. Tem amigos nossos que pedalam ali 20 mil quilômetros por ano e não perdem peso. Por quê? Só comem porcaria. Então, perde gordura, ganha gordura de volta. Rafael, a gente ouve às vezes, e estudos científicos ou palpites de cafezinho e pão de queijo depois de pedal, de que cada um de nós tem uma calibragem do peso que o corpo busca, né? O que você sentiu nessa sua jornada, antes de você ganhar peso, durante e depois, de que tinha um lugar que você dava uma bobeada, você voltava para aquele número, ou que você começou a ficar mais fácil naquele outro número, nesses 3 momentos? Vamos lá. Eu tenho facilidade de ganhar peso. Então, assim, como o Brasília falou, a minha estrutura é muito pesada. Uhum. Buscar o peso que eu quero buscar agora vai ser difícil. O peso que meu corpo fica geralmente acomodado é mais ou menos onde eu estou hoje, né, com 84 quilos. Hoje eu estou com 84. É o peso que o meu corpo geralmente... Quanto você pesava antes da Covid? Então, antes da Covid, eu estava treinando mais e estava no processo também de buscar redução de peso. Inclusive, eu estava até com Brasília, a gente buscou ali alguns dados, eu tinha até ido no Brasília, eu estava com 75, 75, 76, mas eu fiquei com cara de doente. Por exemplo, a minha esposa não gosta que eu fique com esse peso. Ela fala que eu fico muito esquisito. Uhum. Eu acho que um peso adequado para mim vai ser o que eu falei com o Brasília. Eu vou buscar ali 7,8. Eu acho que 7,8 com a musculação que eu estou fazendo agora, porque eu também não estava fazendo musculação antes.
Mas 7,8 é um peso que vou ficar muito feliz para ter ali 2 quilos de margem de segurança para não passar dos 80 de novo. Então, vai ser o peso que eu vou buscar, mas respondendo a sua pergunta de uma maneira direta, o peso que o meu corpo tende a ficar numa zona de conforto é o peso que eu estou hoje, 84, 85. Tá, que Isso você não precisa fazer muito esforço de toda hora estar segurando e fazendo uma dietazinha, deu uma escorregada e você volta. O problema é que eu engordo muito fácil. Se eu ler o letreiro do McDonald's, eu engordo. Eu não preciso comer. Se eu ouvir se eu ouvir um anúncio de propaganda de coisa, eu provavelmente engordei alguma coisa. Mas o que eu vou buscar de referencial para mim vai ser esse 7,8 para poder ter aí 2 quilos de margem de manobra para algum momento enfim, se acontecer alguma coisa que eu tenha que, sei lá, parar de pedalar por algum momento, por algum motivo. Brasília, na tua experiência, essa observação sobre o peso, não sei se a palavra é natural, mas de que cada um tem, e aí vou fazer um relato pessoal, né? Meu peso bom é 68, 70, mas se eu dou uma chutadinha de balde num fim de semana, eu vou rápido para 71,5, 72. Mas também, se eu acerto na semana seguinte, eu consigo voltar por 70. Então, assim, 70, 68 requer algum sacrifício. E o 72 eu escorrego e eu volto para ele. Na tua observação, isso é uma coisa comum, de que cada um de nós tem um peso que o organismo busca se recompor, que é o peso que ele entende como saudável? Vou voltar para o que você falou da lá do Blue Zones, que você falou de cultura. Cada família, cada pessoa tem sua cultura alimentar. Seja pedir um japonês delivery, seja pedir uma pizza, ou até mesmo comer uma salada. Então, a cultura do Álvaro, a cultura do Rafael Assayag, a cultura do Brasília, tem um peso que será uma consequência desse hábito alimentar, dessa cultura alimentar. Então, vou pegar o que você falou. Você está ali muito bem, treinando, sem fazer bagunça. Você falou do 68, 70. Fez uma baguncinha, que você se permitiu, bateu 72. Se você voltar para a sua cultura e para os seus hábitos bons, você consegue voltar para o 68 a 70. Se você quiser ir para um L'Étape du Tour na França e ter uma boa performance, você faz um pouco mais de sacrifício, talvez, você consiga bater um 66, 68. O watt por quilo vai melhorar um pouquinho. Mas você vai ter que sair da sua cultura alimentar, dos seus hábitos alimentares, fazer um sacrifício. Ou, como eu sempre falo, eu não sou só o nutricionista da dietinha. Eu sempre me meto no treino. Sempre falo assim, e aí? O Assayag sabe, primeira coisa que pergunta assim, tá treinando bem? Tá sem assistida, com assistida? Cadê o longão? Cadê o gasto calórico? Por quê? Para você, Álvaro, ter um projeto, vamos dizer, de bater 66, 68, você também pode atuar na outra ponta, que é ter uma dieta bem limpa, comida boa e aumentar o volume de treino. Aumentando o gasto calórico, numa ponta você pode aumentar o gasto calórico, na outra ponta você pode aumentar a restrição, ou como fez nosso amigo Assayag, roubar muito pouco, mas com certeza, para você sair da sua cultura alimentar ou cultura esportiva, você tem essas 3 opções, né? Pode aumentar o gasto, diminuir a ingestão ou cortar o roubo. Aliás, falando em roubo, não adianta nada você dizer que está fazendo um volume enorme, mas está lá no rabo do pelotão o tempo todo, né? Então você está ali fazendo 60 watts e tem que botar a cara no vento, até porque no passado tinha linhas do tal do LSD, e quer fazer volume, 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 e os estudos e os fatos mostraram que você queima muito mais caloria fazendo intervalados e treinos fortes do que simplesmente fazendo 8 bilhões de quilômetros a 20 km por hora, né? E nisso, Rafael, na tua estratégia de treino, o que você usou? Assim, eu falei aqui de 2 extremos, de intervalados, botando a cara no vento, fazendo esforço, ou simplesmente botando o volume?
mais volume. Eu fiz muito volume. Obviamente, eu tenho um treinador, né? Eu tenho uma assessoria. Recebia planilha, mas no primeiro momento o combinado era focar em sair de casa e pedalar. Uhum. O cara sai de casa, vai pedalar X horas por semana, esse é o combinado. E agora sim, principalmente, né, que agora realmente acabou a brincadeira, acabou o oba-oba, agora sim tem um direcionamento tanto na musculação, assim, minha musculação está completamente direcionada para exercícios de explosão e o exercício de a bike também, planilhando para ter intervalados. Eu gosto muito do pedal fofoca, do pedal sair, pedalar com a galera e rodar, sair com o pessoal e pedalar. Eu acho que é o segundo desafio, eu acho que é um dos desafios que eu vou ter agora, Álvaro, ter a disciplina de treino que eu vou ter que ter para poder chegar onde eu quero, que é voltar a ter um pouco de performance. Agora, tem junk alimenta a alma, né? Então, é consenso hoje de que não existe quantidade de álcool saudável, a quantidade de álcool saudável é 0 álcool, mas, como está lá no filme do Zona Azul, né, que perguntam por uma senhorinha longeva lá de uma ilha remota da Grécia, de qual é o melhor chá para beber, e ela é um copo de vinho por dia. Então, como é que foi para você, Rafael, manter a alma alimentada? Porque tinha esses prazeres do pecado que também dá uma alimentada na alma, e ela não pode ser esquecida, porque nós não somos máquinas racionais de calorias, 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 e pronto, a alma também fica pedindo alguma coisa, e é disso que a indústria alimentícia está fazendo a festa hoje no mundo com os obesos. Né? Mas assim, como eu falei, eu mantive minha Coca Zero, mantive meu chocolate amargo, meu picolé de fruta, tudo isso eu mantive daily base, assim, mantive como rotina, apesar de não dever, mantive. Abri mão do resto, mas isso ali é minha compensação, a minha compensaçãozinha ainda A concessão, não é a compensação, é a concessão. É minha concessão, vai. Ou meu carinho na alma, como você disse. Agora, pelo que você descreveu, e a gente ainda não se encontrou pessoalmente, mas pela tua altura, pela tua estrutura muscular e peso, eu imaginaria que você deve ter uma habilidade de sprintando, né? Não sei se você gosta, especializa, treina, e se a minha premissa de chute aqui, videoconferência, é verdadeira, primeiro você pergunta, você gosta de sprintar? Eu gosto mais de plano do que de montanha, ponto. Agora, de sprintar, aí eu tô longe de estar um ciclista capaz de estar na linha de frente para sprintar, mas eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar mais no plano do que brincar na montanha, digamos assim. Não, porque 1,72 com estrutura e sendo forte, do ponto de vista físico, você qualifica Sim, como a minha tendência é mais para o plano, mais para essa brincadeira de plano. Mas de ter bom passo e, eventualmente, com uma relação forte de ter explosão, né? Sim. E isso você sentiu diferença lá antes, quando você estava anêmico, como a sua família achava que você estava, para hoje? Então, lá... assim, é difícil lembrar Todos os números, você deve ter arquivos. Olhando o número, né, resgatando o número, hoje eu estou muito mais fraco ainda. Hoje o meu watt por quilo está muito mais baixo ainda. Então, eu fiquei muito... Assim, você fez a pergunta, né? Você ganhou peso, será que
a musculatura do corpo para carregar todo esse peso te ajudou de alguma forma? Eu acho que não. Eu acho que a musculatura, sei lá, trabalhou de alguma outra compensação. Mas hoje eu ainda estou muito mais fraco. E eu acho que também tem alguma questão ainda mental aí, de desbloqueio mental ainda também, para poder voltar a pedalar direito. Sei lá. Meta de médio e longo prazo, Rafael? Em relação a peso, ou em relação a peso-potência, em relação a treino? A sua meta, pessoal, o que te Não, motiva a minha de manter a meta disciplina? a minha meta, assim, é realmente segurar o peso abaixo dos 80, manter a disciplina de musculação e treino de ciclismo para a vida, cortar álcool. Isso eu realmente gostaria de conseguir cortar álcool mesmo, até como exemplo para meus filhos. E voltar, assim, e foi o que eu falei, minha meta é, ainda esse ano, voltar a treinar com as pessoas que eu treinava antes da pandemia. Nem que seja na roda deles, que é a galera forte. Mas sempre, obviamente agora sem assistida, né? Com assistida eu estava treinando com eles. Mas tá com a galera forte até o final do ano com a minha bike. Brasília, por que o álcool é tão ruim? Quer dizer, é ruim para várias coisas, mas para peso. O que a gente sempre fala? Se cortar álcool, é um fator crítico para você reduzir peso. É como eu expliquei, o álcool ele não tem nenhuma função no corpo. Então, a única função dele ou é estocar ou é ser queimado. Então, ou você engorda ou vai ter que treinar para queimar o álcool. Se você tem que treinar para queimar o álcool, o seu pneuzinho, o meu pneuzinho, o Rossayag, vai continuar lá, porque você vai estar treinando para queimar o álcool. Aí, colocando em números, o que a gente tem no mundo? Carboidrato, gordura e proteína. 1 grama de carboidrato, 4 calorias por grama. 1 grama de proteína, 4 calorias por grama. Gordura, 9 calorias por grama. Ah, mas a gordura então é a vilã. O álcool tem 7 calorias por grama. Então ele está muito perto da gordura e tem quase o dobro de calorias, 4 da proteína, 4 da proteína do carboidrato, contra 7 do álcool. Então, o dobro seriam 8 calorias por grama. E tem muita coisa com Rio de Janeiro, São Paulo e Brasil que temos o nosso trânsito. Então, se você, em geral, senta para tomar uma cervejinha, um vinho ou uma caipirinha, você talvez durma mais tarde. Aí entra num loop do eu dormi mais tarde, não acordei cedo para treinar, ingeri caloria extra do álcool e não acordei cedo para queimar o álcool. Então, quando você entra num loop ruim, um círculo virtuoso, vicioso, destrutivo, quando você entra num ciclo desse destrutivo, infelizmente, sair dele, como aconteceu com muita gente na pandemia, é difícil mesmo. Eu acho que você trouxe a Sayag. Não, só o que o Brasília falou é verdade. Uma coisa que fez muita diferença, que o que eu percebo, é essa questão, o fato de não beber. Eu não tenho aquele dia seguinte de, pô, não vou acordar hoje, eu não vou treinar hoje porque eu bebi ontem. Que acontecia. Uhum. E acho que você trouxe 2 vezes, Brasília, um ponto muito interessante, que é a influência do ambiente. Então, assim, o teu estilo de vida e os teus hábitos sociais têm uma relação direta com a sua dieta e com o seu peso. Acho que é um insight rico que eu levo daqui, nunca tinha ouvido falar e faz todo sentido. Assim, não é o meu corpo interno, é o contexto que eu coloco o meu corpo e quanto ele influencia nos meus hábitos alimentares. Álvaro, vou só extrapolar, porque assim, existe a genética para o diabetes, existe a genética para a hipertensão, existe a genética para o câncer, que seria o genótipo. Mas o seu ambiente e as suas escolhas, com certeza, tem uma influência muito grande. Então, hoje, a medicina, a nutrição tem um papel também preventivo, não só curativo, né?
Se você tiver uma boa saúde, talvez você no futuro tenha hipertensão, mas não com 40 anos. Você vai ser hipertenso com 70 ou com 80, ou vai ter uma hipertensão branda que você controla com dieta e exercício, lá na velhice. Se você tiver uma dieta horrorosa e sedentarismo, mais a genética, mais o estresse que todos nós vivemos, você vai ser hipertenso com 35, 40 anos. Isso a gente vê no dia a dia. Meu caso, eu estava tomando remédio de hipertensão. Parei. Sim. E a gente esquece, a palavra, e acho que dando a volta para falar uma coisa que a gente falou no começo, assim, não é uma coisa sofisticada que você precisa, para quem está nos ouvindo, e para mim, para você, Rafael, Brasília, você observando, e até como você cuida de você mesmo, assim, não é nada tão sofisticado. Por mais que existam modas, remédios, dietas, mas tem uma coisa básica que não muda desde sempre, tá esse filme lá do Zona Azul, falar de gente que há gerações pratica, são bons hábitos básicos. E lembrar de que saúde, e cada um de nós passa um susto de vez em quando, é muito rápido para você perder e é muito demorado para você recuperar, e às vezes você não recupera. Às vezes tem gente que fica pelo caminho, que toma um susto, e esse susto pode ser definitivo. Então, queria parabenizar você, Rafael, pelo clique que deu e a sua disciplina e determinação. O nosso sócio-atleta aqui, Brasília, desde sempre, agradecer a provocação da gente fazer esse programa e a disponibilidade dele, sempre com comentários ricos e objetivos e sem firula. E para você que está nos ouvindo, para pensar. Saúde antes de tudo. E o peso é uma referência fundamental nessa história. Não é só o reflexo no espelho, mas é também o número da balança, é o número do percentual de gordura, e fugir dessa pandemia de obesidade que a gente vive no século XXI e que, infelizmente, parece que só vai piorar. Mas a gente se vê no próximo programa. Rafael Assayag e Rafael Brasília, obrigado e voltem sempre.